Eu criei. Aí eu vou tentar explicar meu código, tá bom? Primeiro eu criei uma classe abstrata personagem, que é a minha super classe, a minha classe mãe, né? Ela que vai dar herança às classes filhas. Meu personagem, ele tem os atributos de nome, vida atual, vida máxima e dano base. E também de se ele está defendendo, né? A condição dele estar defendendo, que a gente vai utilizar em um método mais abaixo. Tem um construtor, então sempre que eu criar um personagem eu tenho que inicializar com esses atributos. Eu tenho que dar o nome dele, a vida atual, a vida máxima, dano base e o tipo de classe. Aí a gente tem um método abstrato atacar o personagem alvo. O personagem é um tipo, né? Dessa classe. E aí, por exemplo, eu sempre que eu criar uma subclasse, eu tenho que ter esse método aqui, o método atacar. Então, por exemplo, Hunter é uma das minhas subclasses. Hunter, curandeiro e assassino são as minhas subclasses de personagem. São os tipos de classe, né, que eu criei aqui em numeração: assassino, Hunter e curandeiro. Quando eu criar aqui o personagem, eu tenho que definir o tipo de classe dele. Aqui, ó, o tipo de classe. E ele só pode ser esses três. Se eu digitar outro nome, ele não vai funcionar. Então, por exemplo, se eu colocar assassino tudo minúsculo, ele não vai funcionar. E aí eu criei a minha subclasse, né? Hunter, curandeiro e assassino. Eles herdam de personagem. E meu personagem, ele tem alguns métodos, né? Receber cura, atacar, receber dano. E Hunter vai implementar também a minha interface tem e nem. Nem todos minhas subclasses vão implementar essas duas interfaces, porque são as habilidades, né? Aqui o tem e o nem. O tem é de defesa, o nem é de ataque, de usar magia. Quem tem o nem, ele reduz a força, ele reduz o dano e consegue defender, né? E o nem, ele usa ali a magia. Então, por exemplo, o Hunter, ele tem os dois, ele implementa nem e tem. Por exemplo, o curandeiro, ele só implementa o tem, e o assassino, ele só implementa o nem. E aí, como pode ver aqui, ó, usar magia é do nem, então eu tenho que sobrescrever esse método com override. E aqui tá o que acontece, né, quando eu chamar e defender aqui também, ó, do tem. E aí, a gente tem a nossa lógica, que é a classe motor de combate. Essa classe motor combate é o que vai ditar a lógica de negócio, né? É o que vai ditar o que vai acontecer e vai nos proporcionar a lógica para rodar o jogo. Então, por exemplo, primeiro a gente tem aqui um método iniciar a batalha, né? A gente criou uma lista de personagens do time 1 e uma lista de personagens do time 2. Isso aqui vai estar no meu método main aqui, lista de personagens time 1. E aí eu criei aqui, né, os personagens do time 1 e os personagens do time 2. E eu sempre tenho que passar aqui o que estava lá no meu construtor, né? Então eu tenho que passar o nome, a vida atual de cada personagem que eu criar. Então, como assassino ele herda de personagem, consequentemente assassino é um personagem, curandeiro é um personagem, então ele tem todos esses atributos que personagem tem, né? Isso é o conceito de herança. E aí, meu motor de combate diz o seguinte, que iniciar a batalha, a gente vai iniciar a batalha entre esses dois times. Aí eu inicializo com a rodada 1, né? Vai inicializar como primeira rodada. E aí aqui eu tenho a condição while, que significa enquanto, né? Então, enquanto o time 1 estiver vivo e o time 2 estiver vivo, a gente vai iniciar essa batalha. E aí a gente chama o método processar turno. Time 1 contra time 2. Aqui é o momento de ataque do time 1 atacando o time 2, né? Aqui está o nosso método processar turno. Mas vamos voltar aqui primeiro. Então, se time 2 não estiver vivo, então pare. Acabou. Não precisa iniciar a batalha, acabou. E aí a gente inicia o processar turno de novo. Agora o time 2 atacando o time 1. E a rodada ela vai aumentando. Então aqui na rodada 1, rodada mais,
Aqui vai ser a rodada 2. Se time 1 não estiver vivo, então a vitória é do time 2. Se não, a vitória é do time 1. Aqui está o método processar turno, que está aqui em cima. Processar turno, e ele significa o quê? Para cada personagem atacante da minha lista atacantes, eu vou fazer o quê? Eu vou ter algumas condições. Se a vida do meu atacante atualmente for maior que 0, então ele vai escolher um alvo vivo do time defensor, né? Dos defensores. Se não for nulo, se esse alvo não for nulo, então o atacante vai atacar esse alvo. E aqui nós temos outra condição que é de um conceito chamado polimorfismo, né? O casting, né? Se o atacante ele tem implementado tem, então por exemplo o Hunter ele tem implementado tem, então essa condição ela é verdadeira. A gente vai defender e vai ter o método tem aqui, né? Então o atacante vai atacar o alvo. Aqui é o método para verificar se o time está vivo, né? Então, se o personagem P, né, do time, ele tiver a vida atual maior que 0, então ele está vivo. Então retorne verdadeiro, né? Retorne true. Se não, retorne falso. E aqui escolher o alvo vivo, ele tem que ter a vida maior que 0 também. E aí vai retornar o personagem mais próximo, né? Retorna o P aqui. Beleza. Lógica de negócio ok, a gente vai para o método main, que é onde eu criei os personagens, né? Aqui está a minha lista do time 1, a lista do time 2. Então eu quero que adicione add time 1 um novo assassino, de nome Killua, não sei o que. E o tipo classe aqui, ó, tipo classe assassino. Se eu tento escrever assassino, por exemplo, ele dá um erro, ele não funciona. Porque eu coloquei na minha numeração que só podia ser assassino, curandeiro ou hunter. E aí beleza, ele tem os requisitos, ele inicializa com o que o construtor de personagem pede. E aí tem o time 2. Agora o que eu faço? Eu chamo o motor combate, a classe motor combate, e crio aqui o objeto new motor combate, né? E aí eu vou inicializar o método inicializar a batalha. Eu defini aqui como o nome arena, né, da minha variável. E aí eu vou chamar o método iniciar a batalha, arena.iniciar a batalha time 1 e time 2. Esse método ele vai chamar o motor de combate, a minha lógica de negócio. E quando eu colocar para rodar, ele vai executar o que eu, com base nos personagens que eu criei aqui, o que o motor de combate fala, né? Então, ó, Killua executou um ataque crítico em Hanzo, porque ele é um assassino e todo assassino tem um ataque crítico aqui, ó. Double dano crítico, ponto dano base vezes 1.5. Então ele dá o dano base multiplicado por 1,5, né? E aí, beleza. Deixa eu voltar aqui. E aí pronto. E aí continua. Hanzo recebeu 45 de dano, a vida de Hanzo é 65. Aí Killua dá outro ataque crítico em Hanzo. E Hanzo recebe 45 de dano, a vida dele vai para 20 de 110. Aí depois Leório vai atacar Hanzo. Hanzo fica com 5 de vida. Leório consertou sua aura para se defender e reduziu o dano pela metade. Leório atacou Hanzo. Hanzo recebeu 15 de dano e morreu. E aí depois vai ter o ataque contra o Poco. Aí beleza. Aqui quando ele acabar a rodada, vai para a rodada 2. Essa rodada 2 vai se inverter. O time 2 vai atacar o time 1. E aí é isso, meu joguinho explicado aí com... resumindo, deu vitória ao time 1 porque o Poco morreu e porque o nosso queridíssimo Hanzo morreu também.